Essa pessoa diz assim que fazendo os exercícios de cuidado da criança interior, ela olha para a criança interior dela e ela tem uma percepção de que a criança interior dela está triste, e aí ela sente compaixão por essa criança interior, mas ela não se recorda de nenhum grande trauma, de nenhuma grande dor que tenha acontecido ali na vida dela para justificar essa tristeza. Bom, e essa pessoa pergunta: e o que pode ser isso? Olha só, primeira coisa que eu gostaria de dizer diante dessa colocação é que não é raro, é muito comum nas nossas percepções da nossa criança interior, a gente não encontrar exatamente qual é o ponto, qual foi o trauma, exatamente o que aconteceu. Por quê? Porque existem, na verdade, duas formas dos traumas serem gerados e registrados aqui na nossa mente. Uma das formas é aquela que tradicionalmente todos nós conhecemos, que é através de um evento traumático, algo de muita dor, aí aquilo fica registrado na mente, e toda vez que a gente revisita aquilo, dói novamente, e a gente tem ali uma certa dificuldade, porque ficou aquele registro daquele trauma na nossa mente. Ok. Esse é um tipo de trauma que geralmente, quando a gente faz os exercícios da criança interior, ao acessar aquela memória, a gente vai recordar daquele momento e, entendi, determinadas emoções que eu tenho, determinadas dificuldades que eu tenho na minha vida, são por conta daquele evento traumático lá da infância, ou da adolescência, ou por vezes até na vida adulta, tá, gente? Que ficou registrado, e aí eu tenho determinada dificuldade aqui na vida nesse momento. Entretanto, tem um outro modo de registro de trauma em nós seres humanos que se dá de uma maneira um pouquinho diferente, e aí nós não vamos necessariamente encontrar um ponto de origem. Por quê? Porque são várias origens. E esse outro modo que eu estou dizendo, de registrarmos traumas, então se dá a partir de pequenos eventos traumáticos ao longo do tempo, de muito tempo. Então, por exemplo, se na infância, vou criar um exemplo aqui para entendermos esta possibilidade. Se, por exemplo, lá na infância eu fui filha de uma mãe que tinha muita dificuldade com o afeto, e eu fui uma criança que a todo momento eu recorria: mamãe, mamãe, mamãe. Eu ia até a minha mãe para ter o afeto, e toda vez que eu ia, a minha mãe, de alguma forma, não me dava aquele afeto. Ó, talvez a mãe falasse: não, eu tenho que trabalhar agora, não, eu tenho que terminar de varrer a casa, não, vai brincar, vai ver televisão. Ó, sempre um movimento de afeto em direção à mãe, e talvez a mãe sempre falando não de alguma forma, mesmo sem ser enormemente traumático, a mãe só não estava disponível. E então, isso de um evento pequeno, mais outro, mais outro, mais outro, mais outro, em que aquilo que a criança queria, ela não recebe. Queria, não recebe. Isso também pode registrar na nossa mente traumas de uma dor, de uma proporção imensa. E talvez traumas que terão sintomas aqui na nossa vida atual muito semelhante àquilo que a pessoa que me fez a pergunta relatou. Aí eu olho para minha criança e percebo uma profunda tristeza, e eu tenho muita compaixão da minha criança. Mas o que pode ser isso? Eu não me recordo de nenhum evento traumático. Ok, pode ser que tenha acontecido isso, pequenos eventos traumáticos ao longo de um longo tempo,
E aí a sua criança registrou isso como muita tristeza, tá? De qualquer forma, então, mesmo não identificando uma origem específica, o que importa é cuidar dessa criança, tá? Identificar a origem, eu me recordei uma vez que, outro exemplo que por vezes acontece na escola, né? Na infância. O meu pai me esqueceu na escola e a hora que ele foi me buscar já era de noite, eu fiquei lá sozinha com o porteiro da escola. É muito recorrente algo assim, como trauma na história de algumas pessoas. Tá, aí é possível identificar o trauma específico, mas mesmo quando não identificamos o trauma de uma forma específica, é possível cuidar dessa criança. Ó, uma criança triste pede o quê? Colo. Então, o nosso adulto tem que olhar para essa criança e dar colo, independente de saber qual é a origem, o que exatamente que aconteceu, o que importa é que tem ali uma dor. E na técnica da criança interior, o que importa é cuidar das necessidades da nossa criança. Identificar a origem, se for possível, ok, me ajuda a entender melhor. Mas se não for possível, podemos cuidar da criança interior da mesma forma. Olha que lindo! Eu acho lindo, porque o que importa é a nossa criança interior ficar bem, ela sentir-se acolhida, ela sentir que tá lá na infância, papai e mamãe talvez não conseguiram ser os adultos que eu, criança, precisava para suprir todas as minhas necessidades. Mas hoje tem um adulto aqui dentro que olha e cuida dessa criança de acordo com as necessidades que ela tem.